Olá, sejam bem-vindos a mais uma live Paulos. Eu sou Roberta Molina, estou aqui com vocês mais uma vez. Sou da equipe de comunicação da Paulos. E hoje nós vamos falar sobre alguém muito especial, não só para a igreja, mas como para a nossa história, Dom Helder Câmara. Sejam todos muito bem-vindos. Yara, Jonathan, Gustavo, Simone. Estou aguardando o professor que irá conversar conosco, Martinho Condini. A Nilda, seja bem-vinda. Soraya. Oi, Mário. O professor Condini já vai entrar. Bom, gente, então hoje nós vamos conversar sobre Dom Helder. Professor, está me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não estou vendo o senhor. E Agora agora? sim, agora sim. Tudo bem, Seja Roberto? bem-vindo, tudo Obrigado. bem? Tudo E bom? com o senhor? Tá tudo bem, estamos aqui, né, na quarentena, esperando passar essa turbulência toda, né, e trabalhando naquilo que é possível. Bom, vocês que estão entrando agora, então o tema da live de hoje é Dom Helder Câmara, um modelo de esperança. Eu vou começar com um trecho de um dos livros do professor, que também é uma frase, né? É um poema de Dom Helder. Vamos lá? Se eu pudesse, daria um globo terrestre a cada criança. Se possível, até um globo luminoso, na esperança de alargar ao máximo a visão infantil e de ir despertando interesse e amor por todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as religiões. Dom Helder Câmara. Dom Helder foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife, foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil. Pregava uma igreja simples, voltada para os pobres e a não violência. Foi uma figura importante não somente para a igreja, mas para a história do Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre Dom Helder é Martinho Condini, mestre em Ciências da Religião, doutor em Educação, professor da pós-graduação da FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação, e autor da Paulus. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta. Boa tarde a você, a todos que estão acompanhando a nossa live. E eu quero primeiramente agradecer a Paulos pela oportunidade de estar falando de Dom Helder Câmara num momento tão importante, mundialmente falando, em função da pandemia, não só no mundo, mas no Brasil, e também pelas questões aí políticas e sociais a qual nós estamos enfrentando, né? Então, acho que é muito oportuno falar sobre Dom Helder nesse momento. Professor, professor, o senhor já falou um pouquinho como é que o senhor tá vivendo esse momento de recolhimento, mas conta mais para a gente como tem sido essa experiência. Então, preocupado, né, com essa questão do vírus, com medo, como todo mundo, né, Sim. apreensivo, e eu estou aqui produzindo, trabalhando, para que a gente não fique aí entrando numa paranoia em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, a gente procura escrever algumas coisas, lecionando online, né? Ouvindo boas músicas, porque a música alimenta a nossa vida, né? E enfrentando essa barra, né? Como todos nós. Professor, pela Paulus Editora, o senhor publicou
Dom Helder Câmara, um modelo de esperança. Helder Câmara, um nordestino cidadão do mundo, esse em específico voltado para o público infantil, até o trecho que eu li acima faz parte desse livro. Fundamentos para uma Educação Libertadora, Helder Câmara e Paulo Freire. E o DVD Educar para a Liberdade, também Dom Helder Câmara e Paulo Freire. Bom, então nós estamos falando com um especialista sobre Dom Helder, certo? Um admirador de Dom Helder Câmara que apreciou e aprecia muito a sua vida e a sua obra e as suas atitudes, principalmente na segunda metade do século XX, né, sendo uma figura aí ímpar, tanto para a Igreja quanto para a história do Brasil, né? Então, eu me ocupo um pouco e me debruço sobre o seu trabalho. Nós vamos depois nos aprofundar sobre a primeira obra, que é o tema da nossa live de hoje, né? Dom Helder Câmara, o modelo de esperança. Mas se o senhor quiser passar rapidamente pelas outras obras para explicar para o pessoal, fique à vontade. Tá. Só para ilustrar, né? Esse livro, Helder Câmara, um nordestino cidadão do mundo, né? Esse eu fiz em parceria com a minha esposa, Ilvana Bula, psicóloga, e por uma sugestão da Paulus, eles queriam que escrevesse a vida de Dom Helder para criança, uma coleção maravilhosa da Paulus chamada Brasileirinhos, né? Sim. E foi muito, muito interessante fazer esse trabalho e ficou muito bonito com as ilustrações da Fabiana Salomão, né? Então é um livro voltado para o público infanto-juvenil, para conhecer um pouco aí a obra de Dom Helder, né? Você comentou sobre esse DVD, Educar para a Liberdade, Dom Helder Câmara e Paulo Freire. Esse foi um DVD que surgiu em função desse meu segundo trabalho, que é o livro Fundamentos para uma Educação Libertadora. Esse livro, Fundamentos para uma Educação Libertadora, ele é fruto do meu doutorado em educação, feito na PUC de São Paulo, no programa de educação, onde eu tive a maravilhosa orientação do professor Alípio Casale, um grande mestre da educação, um grande freiriano, né? E a partir desse trabalho surgiu, então, esse livro, Fundamentos para uma Educação Libertadora, a partir de Dom Helder Câmara e Paulo Freire, onde eu procuro mostrar não só a importância da educação libertadora para a educação atual, seja ela presencial ou online, e a relação que existe entre a pedagogia libertadora de Dom Helder Câmara e a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Eu até costumo brincar que Paulo Freire é um religioso sem batina e Dom Helder é um Paulo Freire de batina, né? Em função da proximidade da relação e a forma que eles tinham de pensar o mundo, pensar a educação, pensar a esperança, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente, né? Então, foi um livro aí voltado para professores, educadores e simpatizantes desses dois grandes nordestinos brasileiros, né? Dom Helder, um grande cearense, e Paulo Freire, um grande pernambucano, né? E depois tem a obra que dá sentido à nossa conversa, que a gente fala mais à frente, aí, como você sugeriu. Não, já vamos entrar nela então agora, tá? Então, como o professor está explicando, hoje nós vamos discorrer um pouco mais sobre a obra Dom Helder Câmara, um modelo de esperança. Acho que vem muito de encontro àquilo que nós precisamos nos dias de hoje, né, com tantos acontecimentos. Homem de fé viva e atuante nas causas sociais, além de exemplo de vida cristã e pastoral, Dom Helder Câmara foi um profeta que lutou pelos pobres sem se deixar vencer e desanimar. A obra
caminha pelas razões históricas, políticas e religiosas que constituíram um modelo de fé e esperança deixados por Dom Helder. Condini, então, fale um pouco para a gente sobre a importância dessa obra, principalmente nos dias atuais. Então, este também, né, Dom Helder Câmara, Um Modelo de Esperança, é um livro fruto da minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo, onde tive a felicidade de ter a orientação do professor Enio José da Costa Brito, né, e que em parceria comigo desenvolvemos esse trabalho, e depois a Paulus optou pela sua publicação. E o prefácio, vamos falar do prefácio também, que é do Cortella, né? Isso, o prefácio do professor Mário Sérgio Cortella, que na época também foi meu professor lá no programa das Ciências da Religião, né? E esse livro eu quis desenvolvê-lo falando sobre a questão da esperança em Dom Helder, né? E é muito interessante porque essa esperança do Dom Helder, ela é igual à esperança de Paulo Freire. Faço essa relação porque os dois falavam, Freire, na verdade, falava sobre o esperançar. Dom Helder não falava do esperançar, mas a esperança dele era esperançar, ou seja, você fazer algo para que as coisas mudem, para que as coisas se transformem. E Dom Helder teve essa característica durante a sua vida toda, né? Por mais dificuldades pelas quais ele tenha passado, e ele passou por várias, como a gente vai comentar algumas aqui, ele sempre tinha a esperança de que as coisas poderiam melhorar. Mas uma esperança onde a ação seria fundamental. E eu falando com você, eu vou lembrando de muitas passagens de Dom Helder que eu acho interessante comentar com você e com os ouvintes. Uma vez ele estava numa comunidade eclesial de base lá no interior de Pernambuco e conversando com as pessoas, as pessoas mencionando que estava tudo bem, né, que as coisas estavam caminhando, que tudo estava dando muito certo. Aí ele pediu a palavra e falou assim: olha, não está nada bem, vocês não têm água, vocês não têm terra, vocês são explorados, aonde que vocês estão vendo que as coisas estão indo muito bem? Então agora, a partir dessa organização, dessa comunidade que a gente está formando aqui, nós vamos tentar mudar esse panorama. E eu quero, dentro dessa comunidade, não só o camponês, eu quero que venha o camponês, a mulher do camponês, o pastor, o padre, o pai de santo, ele acreditava muito na questão de toda a comunidade participando, né, para que houvesse as transformações, né? Então, essa questão da esperança como atitude foi uma marca muito significativa na vida de Dom Helder Câmara, né? Você, no início da fala do senhor, o senhor fala sobre as dificuldades, né? Se o senhor puder trazer esse panorama para a gente, né, das principais obras e essas dificuldades de Dom Helder. Então, a gente tem três momentos na vida de Dom Helder que a gente pode falar. O primeiro momento no Ceará, desde o seu nascimento em Fortaleza até 1936, aonde, após ser padre, ele foi secretário da Educação do Estado do Paraná com 24 anos, do Ceará, desculpa, com 24 anos. E lá ele enfrentou muitas dificuldades porque ele tinha uma visão social no qual o Ceará da década de 30 não tinha, né? Então, ele trabalhava com a esperança de modificação, por exemplo, na educação. Lá na década de 30, ele já pensava na dificuldade que as crianças tinham de ter material escolar, né? Lápis, caderno, borracha.
e ele vai fazer uma política voltada para a melhoria disso. E ele enfrenta o governo, por exemplo, que é um governo aristocrático e que não está nada preocupado com essas questões, né? E é claro que ele fica meses só na Secretaria da Educação por causa da visão social a qual ele tinha. Tanto é que ele chegou a ser uma das primeiras pessoas no país a ajudar a organizar um dos primeiros sindicatos de empregada doméstica no Brasil, isso na década de 30, em Fortaleza. Não estamos falando da capital, Rio de Janeiro, em Fortaleza, né? Quando ele vai para o Rio, de 36 até 64, ele tem vários enfrentamentos, né? Primeiro porque no começo da carreira dele, depois que se tornou padre, ele participou do movimento do Plínio Salgado, que era um movimento fascista, e ele pagou a vida inteira para explicar por que ele participou desse movimento, né? E a explicação toda era da formação que ele tinha tido no seminário em relação ao comunismo, mas na década de 30, já no final da década de 30, ele vai lendo Jacques Maritain e outros humanistas, e ele vai mudando essa sua opinião. Então ele também vai tentando aí se modificar em relação à forma de pensar. E de Recife, quando ele vai para Recife em 64, tem toda uma questão aí política de enfrentamento ao regime militar, ao qual no início ele não é um opositor ferrenho, porque ele fica olhando para ver o que vai acontecer, mas não demora muito não, né? O golpe foi em 64, em 65 ele já percebe, né, o quanto isso era complicado. E o enfrentamento dele com a igreja, porque apesar de ser um religioso com uma força espiritual muito grande, uma religiosidade intensa, ele tinha aí várias questões que ele não concordava em relação à Igreja Católica. Então, o conflito dele com o alto clero brasileiro, onde você tinha aí um número significativo do que a gente chama de ala conservadora da igreja, sempre foi muito grande, né? E então, por pensar uma igreja voltada para os pobres, ele vai também enfrentar no decorrer da sua vida religiosa, né, várias situações aí muito complicadas em relação a isso. Tanto é que a própria fundação da CNBB, né, foi uma coisa muito complexa, ao qual ele lutou muito para que ela fosse criada, né? Tanto é que ele é o idealizador, como você disse no começo, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Isso porque ele achava que os bispos não poderiam ficar nos seus estados olhando só para aquela pequena região a qual eles viviam. Eles tinham que ver o que estava acontecendo no país, né, a população, os movimentos sociais, a exploração, né? Então ele sempre teve um enfrentamento em todos os grupos ao qual ele caminhou e conversou, né? Professor, eu fiz um levantamento e a gente tem aqui alguns números. São 716 títulos de homenagens e condecorações, 30 títulos de cidadão honorário no Brasil e no exterior, 25 prêmios da paz, além dele também se envolver com 41 organizações internacionais e 5 nacionais. Ele era muito ativo, né, nessa defesa dos pobres. Muito, muito. Inclusive, nesses dados que você menciona, só tem um brasileiro que tem mais títulos de doutor honoris causa do que ele, que é o Paulo Freire. Um tem 36 e o outro tem 32. São as duas pessoas
e mais reconhecimento tiveram aí internacionalmente. Isso é um dado muito interessante. E, além disso, desses títulos de doutor honoris causa, ele tem 7.000 poesias escritas. Porque Dom Helder, depois que ele se tornou padre, ele tinha o hábito de, das 2 às 5 da manhã, fazer o que a gente chama de meditações. E ele fez isso por mais de 50 anos. Então, das 2 da manhã, ele acordava, despertador, e das 2 às 5, ele escrevia suas cartas, ele fazia as suas orações, né? E isso foi um hábito que ele criou, e ele dizia, né, que ele gostava muito de fazer isso, e gostava muito quando tinha noite de luar, porque ele abria a janela e ficava dançando para a lua. Então ele tinha um veio poético muito interessante, né? As E orações também que a gente encontra dele são orações poéticas, né? Uma que me toca muito, até comentei com o senhor, é Mariama, maravilhosa. Mariama, Mariama, né? Inclusive tem um CD chamado Missa dos Quilombos, gravado lá no Mosteiro de Caraça, em Minas Gerais, com o Dom Pedro Casaldaglia, Milton Nascimento e Dom Helder Câmara. E tem mais uma pessoa que agora eu não me recordo, onde o Dom Helder declama o Mariama, né? Um, Lindo, um dado, aham. um dado interessante também, Roberta, é que Dom Helder ele foi cogitado, indicado, melhor dizendo, a receber o título de Prêmio Nobel da Paz por 4 anos seguidos, 1970, 71, 72 e 73, né? E por uma interferência de Itamaraty, na época do governo Emílio Garrastazu Médici, eles informavam que não era para dar o prêmio para Dom Helder Câmara. Então era para ele ter recebido esse prêmio, mas em função do governo Da autoritário interferência. militar, pela interferência, ele não recebeu, né? Mas nessa mesma época, não tenho precisão quais dos anos, mas a Europa, uma instituição norueguesa, reuniu um prêmio em dinheiro para o Dom Helder e um título aonde ele recebeu uma quantia de dinheiro maior do que fosse o Prêmio Nobel da Paz. E com esse dinheiro, ele comprou terras no estado de Pernambuco e foi feito aí a distribuição de terras para camponeses, né? Isso lá na década de 70, né? Então, ele tinha umas coisas assim muito muito interessantes, né? Muito sagaz da parte dele, né? Até a ida dele como arcebispo para Recife foi uma coisa muito interessante, né? Um Então fato conta pra interessante. gente. Então, o Dom Helder, ele teve uma atuação muito intensa no Rio de Janeiro, né? Ele chegou no Rio de Janeiro em 1936 e fica até 64. E é nesse período de 36 a 64 que ele vai ganhar essa notoriedade, né? Porque lá ele foi professor universitário na Uhum. Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, na PUC do Rio de Janeiro, e ele teve uma atuação social muito interessante. Ele, quando religioso no Rio, ele se tornou bispo em 46. Ele foi para o Rio em 36. E lá ele organizou vários eventos religiosos, né? E depois de um evento organizado na década de 50, que reuniu mais de 3 milhões de pessoas, um congresso internacional de cristãos, um arcebispo, o Gerlier, arcebispo de Lyon, na França,
disse para ele: por que você não usa essa sua habilidade, porque ele foi o grande organizador de tudo isso, para trabalhar para os pobres do Rio de Janeiro? Não que ele não trabalhasse, mas assim, por que você não se empenha para mudar a situação dessa população? E a resposta, eu estou resumindo, tá? Tá. E a resposta do Dom Helder foi a seguinte: a partir de hoje eu só vou trabalhar em função da questão social. E aí ele cria um movimento no Rio de Janeiro chamada Cruzada São Sebastião. E nessa Cruzada São Sebastião, ele organiza um dos primeiros conjuntos habitacionais existentes no Brasil, que existe no Rio de Janeiro até hoje, né? Que é um conjunto habitacional próximo de uma das áreas mais caras de metro quadrado no Rio de Janeiro, porque ele falava que o trabalhador tinha que trabalhar perto, próximo de onde eles trabalhavam, que eram motoristas, empregadas domésticas e babás. E aí ele faz toda uma campanha com empresários, donos de jornal, televisão, e constrói esse conjunto habitacional. Existe até hoje e é um dos lugares mais seguros no Rio de Janeiro, né? Você vê isso em reportagens, que é a cruzada, um trabalho da Cruzada São Sebastião, né? E também ele criou a Feira da Providência, que hoje é em Jacarepaguá, que existe desde a década de 50 para 60 também no Rio. E ele vai ganhando uma notoriedade muito grande em função disso. Só para você ter uma ideia, quando da fundação de Brasília, Juscelino convidou Dom Helder para ser o primeiro prefeito de Brasília. E Dom Helder, espetacular, respondeu para ele o seguinte: eu agradeço muito o seu convite, mas se eu aceitá-lo, eu jamais vou poder criticá-lo como presidente da República. Então, muito obrigado, e eu vou continuar fazendo o meu trabalho social. Então, ele se torna uma figura muito relevante, né? Junto disso, a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde ele foi secretário-geral de 52 até 64, né? E a CNBB sempre teve um papel muito significativo nas lutas sociais pelo país. Então, ele acabou se tornando uma referência, né? Até costuma-se dizer que tudo que acontecia no Brasil e na capital, no Rio de Janeiro, nessa época, eles queriam saber a opinião de Dom Helder Câmara. Até jogo de futebol da seleção brasileira, eles queriam saber a opinião de Dom Helder Câmara. Então ele se torna, né, uma liderança, né, um protagonista muito importante dentro da igreja. E isso começa a incomodar a Igreja Católica, né? Porque ele, além disso, da questão social, ele tinha todas as suas questões em relação à igreja, né, que tinha que ter um trabalho mais social. E aí vem a atuação dele no Concílio Vaticano II, de 62 a 65, onde ele teve um papel fundamental, principalmente nos bastidores, né? Dom Helder, no Concílio Vaticano II, vai fazer toda uma organização, principalmente com os bispos da África, da América Latina, na tentativa de organizar uma igreja que eles chamariam de Igreja dos Pobres, né? Através de um pacto chamado Pacto das Catacumbas. E é desse Pacto das Catacumbas que a gente vai ter futuramente o que a gente chama de Teologia da Libertação. Ou seja, a construção de uma nova igreja voltada para os excluídos, voltado para os pobres, né? E aí, nesse momento, ele está na transição de saída do Rio de Janeiro para Recife. E a ida de Dom Helder para Recife é por causa dessa notoriedade dele, só que Dom Helder é enviado... Hã?
que vai mudando o panorama, né? E aí o que aconteceu? A cúpula da Igreja Católica Brasileira vai mandar o Dom Helder para o Maranhão, ou seja, você sai da capital do Brasil, não mais a capital, mas o Rio de Janeiro ainda a cidade mais importante do país, para São Luís, que era para apagar Dom Helder Câmara, né, colocando ele em São Luís, né, porque é uma cidade pequena, politicamente nada efervescente, só que no percurso faleceu o arcebispo de Recife, e aí ele é mandado para Recife em 1964, e Recife era o olho do furacão, porque lá você tinha Miguel Arraes, você tinha as ligas camponesas, e aí lá ele se torna não só, ou dá continuidade ao seu trabalho social, mas também politicamente ele vai crescer muito no sentido de ser um opositor a tudo que começa a acontecer no país. Então, a tentativa de apagar Dom Helder se inverteu. Ele vai se tornando uma figura ainda mais conhecida e respeitada, né? E ele só não foi exilado, assassinado na época da ditadura, porque era uma pessoa conhecida mundialmente e uma importância muito grande, né? Assassinar Dom Helder ia fazer um barulho e ia incomodar muito, né? Mas ele recebeu bastante ameaças, né? Muitas ameaças, muitas ameaças. A casa dele, por várias vezes, foi metralhada, que ele morava no fundo da Igreja das Fronteiras, né, lá no Recife, no bairro de Boa Vista. E tem uma passagem muito interessante que eu vou contar rapidinho para vocês. E uma vez ligaram para Dom Helder Câmara, ele atendeu e a pessoa do outro lado falou: Dom Helder, como que o senhor quer morrer? O senhor quer morrer esquartejado? Não, o senhor quer morrer enforcado, metralhado? De que forma? E aí ele respondeu, né? Olha, eu quero ser enforcado, eu quero ser esquartejado e quero que vocês espalhem minhas partes por toda a cidade de Recife. Que aí o cara fala um palavrão do outro lado da linha e desliga. E aí uma vez o Dom Marcelo Cavalheira perguntou para ele: mas Dom Helder, o senhor não tem medo? Ele falou: eu tenho medo sim, eu tenho muito medo, mas a gente nunca pode mostrar que a gente está com medo, porque se a gente mostrar que a gente está com medo, a gente se enfraquece, né? Então ele tinha umas coisas, né, umas sacadas, e era muito interessante, né? E ele falava muito também sobre a questão do esperançar, né? Que ele tinha, dentro do contexto do que o senhor está falando, que ele tinha a esperança de se encontrar com Deus e que lá era a vida dele, onde ali iria começar a vida dele, né? Então a morte para ele aqui era algo que ia ser passageiro, né? Isso, tem um documentário dele, inclusive a gente conversou, né? Dom Helder Câmara, o Santo Rebelde, né? Para quem não conhece, esse aqui, né? Feito pela Érica Bauer e pela Andréia Glória, no YouTube está disponível, e ele diz, né, que a verdadeira vida começa a partir da morte. Então ele tinha uma questão espiritual muito forte, né? Mas a vida dele durante essa questão do período da repressão foi muito difícil, né? Não só dele, né? Junto com outros arcebispos, Dom Paulo Evaristo, Dom Pedro Casaldaglia, Dom Marcelo Cavalheira. Eu estou citando ele porque é sobre ele que a gente está falando, mas nós tínhamos um grupo da Igreja Progressista aí, né, que passou maus bocados nesse período.
né? Professor, vamos ver quem está participando com a gente, se estão fazendo perguntas. José Balduino está dizendo que ele era carismático no sentido de ser empático, simpático. Sim, empatia era... Educar para Transformar 2019 está dizendo Dom Helder era carismático, penso eu. Mário Sena, jamais calarão a voz dos profetas. Tem uma pergunta aqui. Dom Helder fez alguma denúncia do regime militar que vigorou no Brasil entre 64 e 84? Bacana. Quem que perguntou? Tá aqui como AEIOU. AEIOU, tá bom. AEIOU. Eu tenho todo o discurso dele, dessa denúncia, mas é inviável. A partir de 1969, 70, Dom Helder foi proibido de o nome dele ser vinculado em qualquer meio de comunicação no Brasil. Rádio, TV. E aí ele começa a ser convidado a falar sobre a situação do Brasil e da América Latina fora do Brasil. Para você ter uma ideia, Dom Helder, do final dos anos 60 até começo dos anos 80, ele deve ter feito umas 800 conferências fora do Brasil, né? E uma das primeiras foi em Paris, em 1970, 71, e ele é convidado para falar sobre a conjuntura mundial, né? Temos lá guerra do Vietnã, questões sociais muito sérias pelo mundo todo. Só que ele preparou essa conferência, só que chegaram para ele muito próximo do horário do encontro, ou um dia antes, e falaram: olha, você é um defensor dos direitos humanos, da justiça social, nós queremos que você fale o que está acontecendo no Brasil, né? A gente não quer que você faça conjuntura mundial nenhuma. Ele refez toda a fala dele, e foi o primeiro brasileiro, lá no começo dos anos 70, e fez o discurso dizendo que no Brasil havia tortura, sim, que pessoas estavam sendo presas e torturadas, e cita o nome de 2 estudantes que o procuraram depois de serem torturados, né? E essa denúncia que o Dom Helder faz no Estádio de France foi para 10 mil pessoas, mais ou menos, né? Ele era muito ouvido na Europa, principalmente na França, na Bélgica, na Alemanha, né? Uma vez me contaram que um religioso me contou que ele foi estudar na Bélgica, e quando ele entra no quarto para onde ele ia estudar, tinha um quadro de Dom Helder Câmara num seminário lá na Bélgica, né? Uma pessoa, ele era muito admirado, né? Então teve essa denúncia, sim. Ele foi o primeiro a fazer essa denúncia em relação à questão da repressão, né? E isso acabou tendo uma repercussão externa muito grande e internamente também, né? O José Balduino, ele é de Minas Gerais, ele está falando que o nome dele é André, que ele é de São João del Rei e que ele só criou esse Instagram para te ouvir, professor. Poxa, muito obrigado, viu? Isso, Bacana, isso né? massageia a André. égua de qualquer professor, né? A Nina está perguntando, quem, na sua opinião, já se aproxima dessa postura de Dom Helder dentro da igreja? Hoje, Uau, que pergunta. Acredito hoje, que sim, né, Nina? Acredito que sim, né, Nina? então, Vamos ver se ela coloca alguma coisa aqui. olha, hoje eu acho que é muito difícil, tá? Não guardando as devidas proporções, você tem alguns teólogos da libertação que se aproximam da fala de Dom Helder, né, dentro do Brasil. Agora, guardadas as devidas proporções,
você tem o Papa Francisco, né? Que tem os ideais sociais em relação à igreja muito próximos daquilo que Dom Helder dizia, né? Agora, dentro de uma atuação midiática, vamos dizer assim, da fala, da maneira que Dom Helder expunha e falava as coisas dentro da igreja, você não tem, pelo menos de uma maneira explícita, né, que apareça e fale isso de uma maneira muito clara. Mas nós temos as comunidades eclesiais de base atuando ainda na sociedade, né? Temos movimentos populares dentro da igreja. Agora, um personagem dessa igreja que simbolize Dom Helder Câmara ou parecido com ele, eu não me lembro agora, não, né? Então você tem pessoas que seguiram e admiraram e fazem alguma coisa próxima dele, né? Como na questão de pensamento, você tem o Marcelo Barros, um grande religioso que trabalhou muito tempo com Dom Helder Câmara, que inclusive tem livro escrito pela Paulus, né? Você tem o Leonardo Boff, que é um grande admirador de Dom Helder Câmara. Inclusive, o Leonardo Boff costuma comentar que a teologia da libertação ela só foi possível ou começa a ser pensada a partir do olhar que Dom Helder Câmara tem em relação à transformação da igreja. Algumas pessoas vão lembrando, né? Por exemplo, a Sandra, ela, pela figura de Dom Helder, ela lembrou do padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo, né? Sim, social. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É que quando fala assim o Dom Helder Câmara, a gente pensa no todo conjunto, né? Mas sim, questões sociais e políticas, né? Isso. Quem falou do Lancelotti? A Sandra. Muito bem, Sandra, muito bem lembrado mesmo. Inclusive, ela falou do Lancelotti e falou do Papa Francisco. Papa Francisco. Falou, Não, Júlio Lancelotti, perfeito. Né? Agora, professor, uma curiosidade. O senhor conheceu Dom Helder Câmara? Então, eu, quando comecei a pensar em fazer um trabalho acadêmico sobre Dom Helder, eu fui para Recife. Então, em julho de 1997, eu fui lá na Igreja das Fronteiras para começar a procurar material para fazer um trabalho sobre Dom Helder. O que eu ia fazer, eu não sabia. Eu queria fazer alguma coisa sobre ele em função do que eu já tinha visto, lido sobre, né? Então eu fui lá na Igreja das Fronteiras, pessoal muito querido do Instituto Dom Helder Câmara. Se alguém estiver assistindo, um abraço para vocês que sempre colaboraram muito com as minhas pesquisas. E aí eu estive lá, expliquei a minha intenção, e Dom Helder não estava muito bem de saúde já em 1997, né? Inclusive falaram para mim, olha, você quer conhecer o Dom Helder? Eu falei, claro, né? Mas eles até recomendaram, não pergunte nada para ele sobre as questões políticas, a questão da saída dele como arcebispo, que isso magoou muito ele. Ele nunca esperava que João Paulo II aposentasse e tirasse ele do arcebispado de Recife. Isso foi muito triste, foi muito doloroso para o Dom Helder. Então eu tive uma conversa muito rápida com ele. Ele me perguntou o que eu estava fazendo, né? Inclusive falaram, olha, você nem fala que vai fazer uma pesquisa sobre ele, um mestrado ou doutorado, ele vai falar que ele não tem nada da vida dele que ele possa
contribuir, né? Mas eu sempre comento com as pessoas que me fazem essa pergunta que eu jamais vou esquecer o olhar dele é, conversando comigo, né? Isso é uma coisa assim que vai ficar na minha lembrança para sempre, né? Então foi assim esse contato muito pequeno, mas foi o suficiente para perceber a sua força, o seu carisma, né? Então foi esse a minha experiência pessoal com Dom Nossa, Helder Câmara. É, e que experiência, né? Que honra. é, Ah, é. Alex Ferreiro está dizendo aqui que ainda nos falta conhecer a vasta espiritualidade de Dom Helder. Além de profeta, é um grande místico que no silêncio da madrugada traça sua vida e missão. O Alex também faz uma outra colocação, que ele fala que em Fortaleza, aqui em Fortaleza temos grupos de reflexão que estudam sobre a vida e espiritualidade de Dom Helder. Bacana, né? Muito bom, muito bom. A gente fala muito pouco de Dom Helder em relação à Fortaleza, porque ele saiu de Fortaleza com 20 e poucos anos, né? E depois ele fez toda a vida dele Rio de Janeiro e depois em Recife. Mas é muito bom saber que em Fortaleza você tem é, grupos estudando Dom Helder. A notícia que me chegou há algum tempo atrás é que a casa de Dom Helder, aonde ele nasceu, não existe mais lá em Fortaleza. Eu não sei se essa é uma informação verdadeira, mas se destruíram a casa dele para fazer um shopping center ou uma academia de ginástica, é muito lamentável, né? Se alguém que estiver em Fortaleza puder passar essa informação para a gente, eu gostaria, mas a informação que eu tive há tempos atrás é que a casa da família não existe mais, o que é se lamentar, não é? Condine, então assim, voltando até um pouco para o tema da nossa live, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como que Dom Helder pode ser um modelo de esperança para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Quais são as características que a gente pode pegar de Dom Helder para viver nesse momento? Então, eu acho que a principal característica do Dom Helder em relação a esse momento era a persistência que ele tinha, né, a crença que ele tinha na possibilidade de mudança, de transformação. É claro que no caso da pandemia, que não depende da gente, né, nesse sentido, mas assim, Sim. ele sempre acreditava que as coisas teriam como ser modificadas, né? E que acreditar que isso pode acontecer era uma marca muito, muito forte na personalidade dele, né? Então, o legado, eu acho que fica aí para esse momento de Dom Helder é acreditar que as coisas, por mais ruins que estejam, ela vai, ela vai ser modificada. Isso, uma hora, ela vai mudar, né? E ele tem muitas poesias que tratam dessa questão, né? E porque por mais difícil que as coisas estejam, por mais complicadas, né? ah, a gente tem a possibilidade de mudar, né? O Joseph Comblan, né, o teólogo falecido já há algum tempo, dizia muito isso. A gente ia conversar com Dom Helder, ele falava, as coisas estavam tão ruins, tão difíceis, e a gente perguntava para ele, e aí, Dom Helder, como é que estão as coisas? Não, vocês vão ver, as coisas vão melhorar, né? A gente vai conseguir sair dessa condição a qual a gente se encontra. Então, essa questão da esperança dele, né? Uma esperança sempre com atitude. Eu acho que é isso que fica do legado do Dom Helder, né? Essa Profe persistência. Professor, o nosso tempo ele está chegando no limite, mas ainda dá tempo. A gente tem um espaço e acho que a gente poderia aproveitar para falar sobre a canonização. Tá. Então,
é muito bom, muito oportuno, né, falar sobre a canonização do Dom Helder, que é um processo que começou em 2015, tá? E assim, 21 anos depois da morte de Dom Helder, né, nós temos aí o andamento desse processo. E isso, só para resumir para as pessoas, como é que começa? Isso começou lá no Recife, através aí não só do Instituto Dom Helder Câmara, mas principalmente aí da própria Cúria do Recife, através de um dossiê, né? Um dossiê que reuniu 197 páginas, com 54 depoimentos de pessoas que conheceram Dom Helder Câmara. Isso passa por um processo aqui dentro do Brasil e depois ele vai para Roma. Então, agora, nós estamos na fase chamada fase romana das investigações. Então, é Roma que está investigando esse dossiê feito aqui no Brasil, né? E essa investigação, nessa investigação, o Papa vai ter que reconhecer que Dom Helder Câmara praticou em grau heróico as virtudes cristãs. Então, comprovado que Dom Helder praticou as virtudes cristãs, agora vai passar para a etapa do relato de milagres, né? Tendo o relato de milagres, aí a Igreja dá um encaminhamento, né, para que ele seja canonizado santo, né? Então, não é um processo fácil, né? Ele é muito complexo, mas tem um encaminhamento, né? Os especialistas da questão de canonização costumam dizer o seguinte, que essa questão política que Dom Helder teve no Brasil, ela tem que ser muito bem olhada, muito bem vista, é muito complexo, né? E comparando com o bispo Romero, lá da Nicarágua, ele se tornou santo em 2018, mas ele se tornou mártir, porque ele foi assassinado rezando uma missa lá na Nicarágua. Como Dom Helder não teve essa questão, o processo ele acaba ficando muito mais complexo. Mas temos também a questão de termos hoje um Papa alinhado às questões progressistas da Igreja, às questões sociais. Então, a possibilidade Professor, de uma possível canonização... Professor, o senhor está me ouvindo? Oi. Professor? Sim. Oi. Eu não estou ouvindo o senhor. Estou te ouvindo. Não? Eu não estou ouvindo o senhor. Oi. Espera um pouquinho. Oi. Eu não estou ouvindo o senhor. Vou fazer assim. Eu vou encerrar o senhor entra novamente para a gente finalizar, tá bom? Porque eu não tô tendo áudio. Tá bom? Tá bom. Peraí. Tá bom. Luiz? Gente, o áudio do professor... Eu fiquei sem o áudio do professor, então ele vai entrar novamente para podermos encerrar. Mas, vocês estavam ouvindo? Mas aí eu não consigo conduzir, né? Porque eu fico sem o áudio. Vamos ver se ele já está por aqui. Peraí. Vamos ver. Pronto. Oi? Oi, agora sim. Bom, eu não estava ouvindo, eles estavam te ouvindo, mas eu não estava. Então o senhor pode terminar, né, o que o senhor estava falando, mas nosso tempo está encerrando. Eu falava desse processo de canonização, e eu gostaria antes de me despedir de você,
justificar por que eu acho que Dom Helder Câmara tem que se tornar um santo da Igreja Católica. E eu falo isso em função de uma meditação que ele fez uma vez, que eu coloquei no meu livro Dom Helder Câmara, um modelo de esperança, que eu gosto muito e gostaria de compartilhar com você e com todos que estão nos ouvindo. Pode ser? Sim, claro. Então é o seguinte. Sonhei que o Papa enlouquecia e ele mesmo ateava fogo ao Vaticano e à Basílica de São Pedro. Loucura sagrada, porque Deus atiçava o fogo que os bombeiros em vão tentavam extinguir. O Papa, louco, saía pelas ruas de Roma, dizendo adeus aos embaixadores, credenciados junto a ele, jogando a tiara no Tibre, espalhando pelos pobres o dinheiro todo do Banco do Vaticano. Que vergonha para os cristãos! Para que um Papa viva o Evangelho, temos que imaginá-lo em plena loucura. Eu acho que essa meditação acaba falando quem foi Dom Helder Câmara, a irreverência dele, a força espiritual, social e política desse homem, que foi aí um personagem muito, muito significativo para a segunda metade do Brasil no século XX. E é até hoje, né? E é até hoje, verdade. Professor Condini, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por toda essa contribuição. Lembrando que nós aqui conversamos bastante sobre Dom Helder Câmara, um modelo de esperança, que é uma obra do professor Martinho Condini, que está disponível no site da Paulus, paulus.com.br, em especial hoje com 20% de desconto. Então, vou repetir a obra, que é Dom Helder Câmara, um modelo de esperança. Muito obrigada, professor. Roberta, eu que agradeço você mais uma vez, agradeço a Paulus pela oportunidade e a todas essas pessoas que tiveram aí um tempo para poder ouvir um pouco sobre Dom Helder, né? Espero que eu tenha aí contribuído para que as pessoas conheçam, não só conheçam um pouco de Dom Helder, mas a partir de hoje estudem, leiam e procurem saber ainda mais desse personagem tão grandioso da nossa história do Brasil. Muito obrigado e fico à disposição de vocês sempre que precisarem. Eu agradeço também a participação de todos vocês. Ainda ficaram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder pela nossa limitação de tempo, mas essa live ela ficará disponível no Instagram da Paulus por 24 horas e depois também estará disponível no YouTube e no Facebook. Muito obrigada a todos, um abraço e até a próxima. Um abraço, professor. Obrigado, um abraço.